Eu vou fechar aqui a minha câmera para apresentar o slide, tá bom? Que acho que trava menos. Você está sendo gravado, ok. Pessoal, na aula passada, a gente começou a discutir, antes da gente entrar nesse assunto da Gestalt, nós começamos a discutir uma questão muito, muito importante no campo da percepção, que tem a ver aí com a forma como nós reconhecemos os estímulos. A gente começou essa discussão e vimos aí a chamada teoria do gabarito, né, que é aqui no livro denominada de teoria do padrão. Eu vou contar uma historiazinha que é mais um pano de fundo para uma discussão, né, e obviamente um pano de fundo para essa discussão também. Quando eu fazia o mestrado ainda no século passado, aqui na UNB, era outro mundo, pessoal. Né? Nem todos os alunos, eram raros aqueles que tinham um computador, né? E mesmo assim, o computador que nós tínhamos era aquele computador de tubo, né? Aquela caixa, né? E eu me lembro que a pós-graduação tinha uma sala, né, para estudo e tinha um único computador, e era esse de caixa, né? E era muito concorrida, porque nós tínhamos que ir lá e agendar um horário, com hora para começar e hora para terminar, né? Vou abrir aqui, porque não estou indo com os slides aí adiante, né? E era bem concorrido, como eu disse, né? Para trabalhar nesse único computador que a pós-graduação toda tinha. E logo depois eles abriram um LEP, que era, né, voltado mais para a graduação, mas tinham vários computadores, então foi um avanço, né, quando, enfim, o Instituto pôde dispor de uma sala com diversos computadores, né? Ainda assim, com um controle muito grande, muito concorrido, porque ninguém tinha, né, um computador pessoal. E as pesquisas eram feitas na biblioteca, manualmente, sabe? De você ir lá, pegar os livros ou os periódicos e fazer a sua pesquisa. Para conseguir um artigo, ou você pagava, ou um outro caminho era você ir no Ministério da Saúde e pedir, no máximo, 30 artigos que levavam um mês para chegar. Então, gente, isso era muito diferente, né? Então, eu estou falando de uma época anterior a Instagram, ao Facebook, até ao Orkut, né? Na verdade, não tinha nada disso, né? Não tinha Google, né? Então, a fazer pesquisa ali no final dos anos 90 era meio desafiador. Tá, mas o que eu queria falar mesmo era dessa questão do computador da sala da pós, que era um computador, era um 365 e de caixa. Então, você trabalhava lá, né, e nós salvávamos os nossos arquivos em disquete. Talvez muitos de vocês nem saibam o que é isso, né? Era um disquetezinho mesmo, né, um negocinho quadradinho, pequeno. E aí, tá, era como se fosse o nosso pendrive, né? E aí a gente carregava esses disquetes para cima e para baixo, e eu trabalhava lá no computador da... Ah, tá. Aí eu adiantava a minha dissertação lá na sala da pós e depois eu conseguia um computador no LEP, né? Que a gente ficava aí atrás de um computador disponível, né? Aí eu ia trabalhar no LEP, recuperava a minha dissertação, né? Escrevia, evoluía ali na dissertação e aí no dia seguinte eu voltava para trabalhar, o LEP estava cheio, eu tinha que recorrer, se houvesse disponibilidade, ao computador da pós. O que acontecia? Os computadores do LEP eram mais modernos. E quando eu ia abrir o meu arquivo, que eu tinha editado no computador do LEP, no laboratório da pós, simplesmente o computador, por ser, né, um programa mais anterior, né, por ser uma versão anterior, ele não conseguia ler, né? Saía completamente desconfigurado, né, o meu arquivo, cheio de caracteres. Era extremamente frustrante isso, né? Então, se eu trabalhasse no computador da pós e abrisse no LEP, os computadores do LEP conseguiam ler o meu arquivo da pós. Mas o inverso não acontecia, né?
Se eu trabalhasse no LEP e levasse o meu arquivo em disquete para o laboratório da pós, esse computador que era mais obsoleto, ele não conseguia ler ou decodificar ali o meu arquivo. Bom, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o nosso, embora sempre haja aí de uma forma recorrente, né, uma certa comparação entre o cérebro e os computadores, né, entre homem e máquina, né, a gente tem aí, a partir desse exemplo, é claro que o mundo mudou muito, né, a tecnologia avançou bastante, né, em termos de computadores, né, de acesso à informação, né, mas isso mostra exatamente um ponto em que homem e máquina não são diferentes, né? Mas quando você vai para o campo da inteligência artificial, qual que é a pegada, né? Falando de uma forma muito simples, né? É tentar reproduzir naquele sistema artificial, ou seja, numa máquina, né? A inteligência humana, né? E aí, quando a gente fala, né, de inteligência, na verdade, esse é um tema bastante vasto nesse contexto, né? Mas isso incluiria, por exemplo, permitir, né, um robô, por exemplo, né, um sistema artificial, que reconhecesse, né, que executasse várias tarefas, mas para executar essas tarefas ele teria que discriminar entre os estímulos. E essa discriminação de estímulos implica em dizer isso é e isso não é, né? Ou seja, né, significa reconhecer o que a coisa é. E aí a gente está discutindo exatamente, mas em termos de um sistema cognitivo humano, como é que a gente reconhece alguma coisa. Eu trouxe esse exemplo do computador para mostrar que ele, né, à época, isso, né, houve um baita avanço, né, mas ainda, né, estamos longe de uma comparação ponto a ponto, né, que esse sistema artificial, né, a exemplo do computador da pós, ele era muito limitado em reconhecer, não é, essa codificação mais avançada, né, porque o que eu gravava ali, o que eu registrava, estava codificado de alguma forma, né, em decodificar esses códigos de uma máquina mais avançada. Aquela máquina mais obsoleta, né, frustrava neste intento, né? Então, no nosso sistema cognitivo, quando a gente começa a discutir exatamente, né, né, como que seria esse processo de reconhecer alguma coisa, a gente tem essas diversas teorias que a gente começou a elencar, né? Então, no caso, eu estou, não é a minha área, né, de expertise, mas eu imagino que aquele computador antigo ele funcionava muito nos moldes, né, de uma programação muito parecida com um gabarito. Ou seja, né, se não há uma correspondência específica, ele falhava em reconhecer, né? O nosso sistema cognitivo ele é muito mais flexível. Então, essa teoria do gabarito, ela exige, ou do padrão, como é chamada no livro, ela exige que, para que haja um reconhecimento, a gente deveria estabelecer essa correspondência ponto a ponto. Ou é ou não é. E a gente discutiu isso na aula passada. E vimos que, obviamente, isso daí é muito pouco econômico e não reflete a flexibilidade que o nosso sistema cognitivo tem. Então, uma teoria alternativa seria considerar protótipos. O que são protótipos? Por definição, um protótipo, aqui no livro, é definido como uma espécie de média de uma classe de objetos ou padrões que integra os traços mais característicos. Não é, né? Então, veja bem, não é mais um gabarito, porque o gabarito é assim, o gabarito vamos imaginar, para os diversos tipos de letras As. Então, né, de letra As, né? Então, o que você tem? Se você tem um A com uma inclinação mais para a direita, e existe um gabarito para isso, se você tem um A com o mesmo tamanho, o mesmo estilo, mas com uma inclinação um pouco para a esquerda, mesmo que ligeira,
Então, esse sistema não reconheceria. Por quê? Porque a correspondência falharia aí no critério inclinação da letra, mesmo que tudo mais fosse igual. Então, não é assim que a gente funciona. Então vamos pensar numa teoria alternativa, né, que reflita melhor essa flexibilidade que o nosso sistema cognitivo tem. Então, eles vêm com a teoria dos protótipos, né? A teoria dos protótipos, ela encerra uma representação mais abstrata, não é, ela não está, né, ponto a ponto para cada coisa no mundo, porque ela integra uma média daquilo que é mais característico em relação ao estímulo. Então, por exemplo, nós falamos sobre reconhecer uma cadeira. Então, como que seria um protótipo de cadeira, né? Alguma coisa que tem assento, não importa se esse assento é grande, pequeno, alto, baixo, com estofamento ou não, ele tem um assento, né? Então, vejam bem que é uma representação muito mais sumária, né? Assim, é um protótipo, né? Num certo sentido, né? Tem pernas, e aí, de novo, essas pernas podem ser torneadas, podem ser lisas, podem ser de madeira, podem ser de metal. Então, esse protótipo, ele integra uma média daquelas características mais típicas ou recorrentes em relação ao estímulo, e aí isso parece que faz mais sentido. O que vocês acham, gente? Dessa discussão até agora. Gente? Oi, professora. Eu acho interessante porque é mais no caminho da forma como a gente enxerga e também das variedades que existem, né? Tipo, a quantidade de cadeiras, quantidade de cadeiras é infinita, então... Porque seria totalmente antieconômico, né? E é interessante que nós temos aqui uma observação. Parece que o ser humano é capaz de formar protótipos até mesmo de coisas que ele nunca viu, né? Enfim, por exemplo, vamos supor quando você nunca viu um caso único em que todas as características estejam integradas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, você vê um cachorro, né? Um cachorro ele não vai integrar o estímulo ali, todas as características. Talvez você veja um segundo, né? Um pouco diferente. Mas a partir dessa pouca experiência é porque isso envolve uma abstração. O protótipo ele envolve uma abstração. Isso é um processo indutivo, né? Você extrai desses dois estímulos distintos uma representação que não é nenhum e nem outro, mas uma média, né, em termos de uma representação que integra aquilo que é mais típico daquela categoria conceitual, né? E a gente consegue fazer isso, às vezes, com a exposição a um ou poucos exemplos da categoria, né? Pessoal, uma outra teoria, né, porque essas teorias são várias, né? Mas, assim, como é que essas teorias surgem? Porque, às vezes, você vai testar essa teoria e, tudo bem, ela pode explicar alguns fenômenos, mas nem sempre ela abarca todos os fenômenos. E, à luz de outras evidências empíricas, você fala assim, poxa, isso cabe dentro dessa teoria? Não, então eu preciso ter aqui uma teoria alternativa, uma teoria, né, para explicar isso que essa outra teoria não explica, né? À luz, claro, sempre de evidências empíricas, né? Então, tem uma outra teoria, que é a chamada teoria das características. Essa teoria, ela diz o seguinte, que de novo, é uma explicação alternativa à teoria, né, do gabarito ou das formas, né, que é a teoria da correspondência de traços ou características. Como é que é isso? De acordo com essa questão aí uma teoria muito ilustrativa desse conjunto de características é a chamada teoria, né, do pandemônio, né, o modelo de pandemônio do Selfridge, né? Bom, o que é um
pandemônio? É uma reunião, obviamente ele trata isso como uma metáfora, né, para explicar a ideia dele, e de uma forma bastante lúdica, né, na ausência de uma palavra melhor. Então, é como se fossem uma reunião de demônios, né? Então, como é que é isso? Então, imagine que você tenha que reconhecer uma letra R. Quais são as características da letra R, gente? Por exemplo, tem uma linha vertical ou não? Sim. Tem uma linha vertical, né? Ok, então, mas o P também tem uma linha vertical? Sim. O T também tem uma linha vertical? Sim. Ok, mas então como é que seria isso? Então, segundo essa teoria, ele dá até o exemplo no livro da letra R, ele fala que esse processamento se daria em várias etapas, né, como se fossem assim, demônios responsáveis por uma etapa desse processo. Quer dizer, ele vai dizer o seguinte: cada característica grita mais, né? E aí esse gritar mais significa assim, os demônios falando: ei, né? Somos nós aqui. Então, por exemplo, R tem uma linha vertical. Aí os demônios, né? Digamos assim, das características, né? Específicas gritam: opa, tá aqui uma linha vertical, e gritariam mais alto. Obviamente isso é uma metáfora, né? Mas ele dando aqui um exemplo da letra R, então você tem ali linhas verticais. Então, os demônios de características específicas acusariam essa característica, que é uma linha vertical. Mas, por exemplo, né, tem curvas contínuas no R? Existe uma curva contínua? Ou descontínua? E aí, gente? Curva contínua ou descontínua? Descontínua? Descontínua, exatamente, né? Porque você faz um R, aí tem aquela voltinha, ela é um semicírculo, né? Ela não é uma curva contínua, ela é interrompida, né? Porque ela é semi, né? Então, os demônios de curva contínua ficariam caladinhos. E o nosso sistema conseguiria, né? Seria sensível a esse pandemônio, digamos assim, né? Aí, os demônios de características específicas de curva contínua, eles gritariam também junto dos demônios de uma linha vertical. Então, mas os demônios da letra T não. Então, porque no R não tem assim uma linha horizontal, né? Quer dizer, na verdade, pela ilustração aqui, ele até tem duas, porque esse é um R estilizado. Esse até não foi um bom exemplo. Esse R, ele é assim, ó, uma linha vertical, aí vem duas pequenas linhas horizontais, paralelas, e juntando as duas linhas paralelas, uma linha curva descontínua, fazendo ali a barriguinha do R em cima, e uma linha oblíqua. Então, essas seriam as características desse R. Então, os demônios que têm essas características, que respondem por essas características específicas, é que gritariam, né? Então, por exemplo, as curvas contínuas, né? Elas ficariam caladinhas. Bom, e aí, então, é uma forma do nosso sistema, quer dizer, então haveria uma extração das características. O que está por trás dessa teoria, né? Uma extração das características que compõem o estímulo, né? Enquanto, né, tem uma linha assim, assado, né, nesse ângulo, nessa inclinação. E aí, né, cada demônio responsável por essa característica gritaria, né, são os demônios de características, mas aí os demônios, numa outra fase de processamento, cognitivos, gritam, entre aspas, quando recebem certas combinações, né, de características. Então, por exemplo, né,
esse R, ele comunga algumas características, por exemplo, com o P, porque o P só não tem a linha inclinada embaixo, né? Com o D, que tem uma linha, né, vertical e uma linha curva descontínua também, né? Aí como é que seria tomada essa decisão? Aí vem um outro conjunto de demônios, chamado demônio da decisão, que escutaria assim, o grito mais alto. E aí a pessoa, então não foi um P que eu vi, não foi um D que eu vi, foi um R. Entenderam essa analogia do Selfridge? Sim. Ok. Então, assim, depois a gente volta... não, para terminar isso e entrar em Gestalt, tem outra teoria que fala do reconhecimento, que é um tanto parecida com essa de características, mas ela inclui a extração de características tridimensionais. Então, ela é muito utilizada como uma proposta para entender o reconhecimento de objetos como uma xícara, né? Então, de novo, seria a mesma lógica de ter características, mas essas características já teriam, digamos assim, uma orientação, já teriam um volume, né? Melhor dizendo, né? E então já inclui uma extração de características, uma decomposição do objeto nas suas características ou partes, mas um objeto tridimensional. E aí o nome desses subcomponentes, ou seja, dessas características constituintes do objeto, seriam díons. Então, também tem uma teoria para explicar o reconhecimento de objetos tridimensionais muito parecida com essa do Selfridge, só que ao invés de decompor em linhas, em curvas, como se, né, porque essa parece estar mais voltada do Selfridge, né, para um plano mais chapado, né, em termos de bidimensional apenas, né, enquanto que a teoria de descrição estrutural, ela já vem aí em termos de objetos em 3D. Entenderam, gente? Finito? Sim. Bom, de onde que o pessoal tirou essa ideia de características, né? Porque lá dentro da neurofisiologia foi descoberto que existem células no olho que disparam sinais na presença de certas características, né? Então, assim, a questão é o seguinte: o grande mistério é entender essa comunicação. Como é que um sentido, né, informa ao cérebro alguma coisa? Então, a gente sabe que ele informa o cérebro através de um estímulo eletroquímico, né? Mas foi descoberto que algumas células da retina, elas respondem só se tem uma característica, né? E não outra. Então, por exemplo, vamos imaginar o seguinte: tem uma linha reta. Então, tem uma célula que dispara, e essa célula só dispararia se a linha fosse reta, né? Então, nós temos células que disparam no reino animal, de modo geral, para características muito, muito específicas. Então, por exemplo, o sapo, né? Acho que até nós vimos isso numa aula anterior. O sapo, né? Ele vê, entre aspas, uma presa, uma mosquinha, se a mosquinha mexe, mesmo que ligeiramente, as suas asinhas, né? Porque se a mosquinha ficar quietinha, o sapo não vê que tem uma mosca, mesmo que ela esteja assim na frente dos olhos dele, né? Então ele percebe a presença da mosca pelo movimento, nem tanto pela imagem. Mas por quê, né? Porque é um movimento, é essa informação, né? Como uma informação, digamos assim, específica do estímulo, que produziu uma resposta das células sensoriais, né? Porque enquanto a mosquinha estava ali paradinha, as células não disparavam nenhuma informação, mesmo que essa mosca estivesse ali cara a cara com o sapo, né? Então vem aí dessas observações, né? Essa ideia, inclusive com sustentação empírica, de que parece que nós temos realmente células especializadas em enviar mensagens muito, muito específicas a respeito do estímulo, né?
né? Mensagens, obviamente, que encerram uma característica, né? Muito específica daquele estímulo e não de outro. Então, é uma forma, assim, do cérebro, né, tentar entender ou decodificar essa informação, né? Em termos, digamos, é como se o cérebro tivesse um léxico, digamos assim, não é bem um léxico, essa não é a melhor palavra, né? Mas um mapeamento dos diversos tipos de célula, e a depender da informação que chega, o cérebro, né, consegue, essa informação veio desse lugar, veio dessa célula, então isso traduz uma informação para além do estímulo eletroquímico, né? Ou seja, né, o tipo de célula, a localização dessa célula também em si são informações pertinentes para o cérebro entender o que é que está chegando pelo canal sensorial. Entenderam, gente? Sim. Então vamos lá para essa aula aqui, que é o nosso foco de hoje, que é a Gestalt, né? Isso aqui são alguns slides que eu já tinha. Bom, Gestalt é um conceito que talvez muitos aqui já tenham alguma ideia sobre o que é. Alguém poderia me definir, pelo que sabe, aí, o que é Gestalt? Alguém tem uma definição para me apresentar, gente, do que seria Gestalt? Bom dia, professora. Vou me arriscar. Bom dia. E eu acho que significa uma forma, né? Uma forma? Bom, mas o que isso quer dizer exatamente? Eu acho... Eu não sei direito explicar, assim, mas me parece que é... Não consigo achar palavras. Difícil, né? Sim. Realmente não é um conceito muito fácil, né? Alguém se arriscaria aí contribuindo, gente? Mais alguma contribuição? Vocês estão me ouvindo? Está me ouvindo, professora? Sim. Bom dia. Bom dia. Acho que, dizendo bem por cima, assim, né? Acho que a Gestalt ela é a teoria das formas, se baseia nessa teoria de que as coisas tomam uma forma. O próprio nome Gestalt, do jeito que está escrito aí, eu acho que é o melhor exemplo para isso, assim. Apesar de algumas letras não seguirem o formato usual das letras que a gente conhece, elas formam um sentido, né? Elas têm um significado que dá para ser interpretado. Uhum. Muito interessante o que você disse. Inclusive, essa é uma pergunta para todos. Vocês conseguem ler aqui nesse slide Gestalt, gente, ou não? Consigo. Como é que a gente faz isso, né? Porque se vocês olharem, né, vocês vão ver que o A está incompleto, né? Vocês vão ver que no L tem pontos quadrados. O T também, né, é como se fossem duas coisas diferentes, formando ainda... Você não vê duas coisas diferentes, você vê um T, né? O último T, eu digo, né? O S também, ele, né, tem uma sobreposição de imagens. Então, assim, isso é muito interessante, né? Então, quando a gente começa a falar de Gestalt, a gente fala exatamente da nossa capacidade de organização perceptual. Então, a Gestalt é uma teoria sobre organização perceptual. Então, você tem o estímulo, como é que eu organizo essa informação para que eu tenha uma percepção do todo, né? É do todo. Então, o que eu vejo aqui é a Gestalt como um todo. Eu não estou vendo os quadradinhos e as bolinhas do L. Eu não estou vendo, né? Digamos assim, um A fragmentado. Eu vejo um A, né? Eu não estou vendo um T composto por dois L's invertidos. Não é isso que eu vejo. Né? Que alguém poderia falar assim, olha, lá no último T, eu vejo dois L's invertidos, de cabeça para baixo, um preto e um verde. Não é isso que você vê, na verdade, um T, né? Ninguém fala que vê dois L's invertidos, né? Mesmo esse primeiro T aqui, que é até um tanto difícil, não tem linha contínua, né? São bolas. A questão aí é que você tem um conjunto de bolas, quer dizer, um conjunto, né? Eu
né? É como se você organizasse em conjuntos, né? O conjunto das bolas pretas, né? E aí você, né, desconsiderasse o conjunto das bolas verdes e visse um T, né? Mas uma pergunta, se esse primeiro T tivesse sozinho, sem nada, sem o G que você percebe, sem o E, sem o S, sabe? Só esse T aí, que é esse conjunto de bolas verdes e pretas, vocês veriam um T, gente? Ou não? Não. Difícil, né? Talvez ver um T se ele estivesse sozinho. Então, a ideia aqui é uma organização da informação de tal forma que eu veja uma configuração, né, para um T ou não. A Gestalt é uma palavra de origem alemã que, na verdade, não tem uma tradução própria para o português, não tem uma tradução que expressa exatamente o que ela significa, né? Então, a gente tem aí algumas sugestões para tentar capturar o que ela traduz no seu idioma original, que é o alemão. Então, a Gestalt é conhecida como a psicologia da forma, né? Eu, particularmente, eu gosto muito da ideia de configuração, né? Traduzir ou, né, numa aproximação a palavra Gestalt como a configuração, justamente porque a gente está falando de como o nosso sistema perceptual, a gente está falando de processamento perceptual agora, tá? Que isso fique bem claro, né? Então, quer dizer, alguma coisa está chegando ao meu olho, está sendo traduzida como estímulo eletroquímico, a informação está chegando lá no meu cérebro, e aí como é que o meu cérebro agora, em um processamento perceptual, ou seja, com essa informação sensorial que chegou, que nós já vimos como é que essa informação viaja, né, o código, o formato, né, a codificação que ela tem, mas aí agora, lá na minha área de processamento perceptual, como que eu organizo essa informação, ou seja, o que eu efetivamente vejo, né? Não é o que eu vejo, essa não é, né, o verbo, esse não é o verbo apropriado, mas o que eu percebo, porque agora os meus olhos veem alguma coisa que é muito diferente daquilo que eu percebo, tá? Então o que os meus olhos veem é o dado bruto, né? É o dado bruto, é isso aqui, né, sendo projetado na minha retina, inclusive de cabeça para baixo, é uma imagem invertida. Então, tá, a informação chegou aqui numa área específica do processamento, e aí agora, né, quando a gente começa a falar de cognição, a gente está falando, no campo da percepção, da interpretação, ou seja, né, quando eu vou ter a consciência, quando eu vou entender, quando eu vou atribuir um significado para aquele dado bruto, né, que chegou em um formato eletroquímico, que começou lá com a projeção de uma imagem de ponta-cabeça ou invertida, e que finalmente chegou ao meu cérebro. Então, a Gestalt é isso, né? Tem a ver com... É uma teoria que tenta explicar como é que a gente organiza essa informação, como é que a gente configura, né, a tal ponto, né, de chegar a uma forma. Então, eu vejo aqui a forma de um T. Mas eu vejo essa forma de um T, por quê? Por quê? Alguma explicação, gente? Por que eu vejo um T aqui no primeiro T? Por que eu vejo um T no último? Alguém tem alguma explicação para isso? Por que eu vejo um L? Professora, eu pensaria que as letras são protótipos que nós já temos que facilitam a nossa leitura. Por isso que a gente tem uma tendência a enxergar as formas das letras. Não é que essas teorias são irreconciliáveis, mas a Gestalt ela vai numa direção um pouco diferente. Será que porque o nosso cérebro tenta organizar elementos que são desorganizados, por assim dizer, que são dispersos, assim? Sim, é isso que a Gestalt se propõe a explicar, né? Como que a gente organiza elementos, quais seriam as leis de organização que vocês podem identificar aqui, né, com a palavra Gestalt? Que leis ou princípios se aplicariam
né? Ou, né, digamos assim, um norte, né? Uma coisa que nós todos usamos, por exemplo, para ver um A. Então, esse A aqui, por que eu vejo um A? Eu acho que vai muito também do contexto. Se esse A estivesse sozinho, distante dessas letras, né, ao redor dele, eu acho que eu não veria um A. Olha só os insights que vocês estão tendo. Vocês conhecem aquela máxima da Gestalt? O todo é maior do que a soma das partes. Sim, sim. Né? Dá para vislumbrar, né, começar a entender por que a Gestalt fala isso. Né? Porque você disse, se esse A tivesse sozinho, eu talvez não... Mesmo ele, que eu olhando aqui, seja uma das letras... Antes de eu finalizar meu raciocínio, quais dessas letras individualmente vocês acham mais difícil de identificar como sendo uma letra? O primeiro T. E depois? Para mim é ele. Para mim é o quê? Para você é o quê? Ele. Ah, o L. O L. Uhum. Para mim também, o L. Certo. E que mais? Esse último T é difícil para alguém? Não, acho que não. Tá. Então seria o T, o A e o L, talvez aí os mais difíceis, né? Isso. Então, aí alguém falou, tem uma questão do contexto, né? Ou seja, né, o contexto, o que eu quero dizer é o seguinte, a Gestalt tem essa máxima, o todo é maior do que a soma das suas partes. A gente vai explorar isso mais adiante. Mas quando vocês falam existe um efeito de contexto, vocês estão indo além das partes, né? Quer dizer, vocês estão recorrendo a um conhecimento de linguagem, de línguas, né? Conhecimento prévio para atribuir um significado a essa palavra, né? É muitas vezes o que a gente faz para entender uma letra difícil também, né? Se você pegar individualmente ali as letrinhas, você talvez não consiga identificá-las, mas olhando para um contexto, e esse contexto é a palavra, é o contexto do discurso, você entende o que está escrito, mesmo que você tenha dificuldade para ler isso, né? Então, assim, a gente está adentrando no campo da percepção, trazendo uma teoria que tem um lugar muito especial nessa discussão, que é uma teoria sobre exatamente como a gente consegue interpretar, né, informações que não são completas, que não são organizadas, que não são né, tão óbvias assim, digamos assim, né? Então, a discussão vai nessa direção. Isso já... Eu acho que o próprio título foi intencional no sentido de já provocar uma discussão nesse sentido, né? Mas aqui a gente está no primeiro slide, ou seja, no título da apresentação, que em si mesmo já se anuncia, né, quanto ao que nós vamos discutir. Pessoal, então, aqui seria um roteiro para essa apresentação, onde a gente fala um tanto do conceito mesmo de Gestalt, né? Um tanto dos pioneiros, das leis, essas leis que eu perguntei a vocês, e de algumas aplicações. E, ao final, teria uma discussão sobre a Gestalt num contexto clínico, né? Como é que seria a aplicação dessa teoria, né? Uma relação com essa teoria em contexto clínico. De novo, o que vocês veem aí nessa ilustração da esquerda? O James Brown. James Brown, né? Eu sou muito fã de James Brown. Vocês sabem quem é James Brown, gente? Ou Sim, quem ele foi, é né? Eliezer, né? Que está dizendo, né? Isso, sou eu mesmo, professora. Além do Eliezer, alguém mais conhece James Brown aí, Muito gente? dele, ele é muito bom. Dançava muito. É muito bom, né? Quem mais conhece James Brown aí, gente? Eu conheço, Eu professora. conheço. Que bom saber que ele é uma figura, né? Conhecida por alguns. Ele já é falecido, não faz muito tempo ele morreu.
quer dizer, já tem um tempinho, mas não foi no século passado. James Brown era um baita cantor, né, do funk, né, do chamado funk americano, né, que é um tanto diferente do funk nacional, né. E ele dançava pra caramba, as músicas dele são mega dançantes. Com certeza, mesmo quem aí não consegue associar o nome, né, ao artista, assim, tipo, não sei quem é, com certeza já ouviu alguma música, né, que ele canta. Eu gosto muito de Payback, é a minha preferida, mas enfim. Mas, olhando para a figura, é um rosto que vocês veem? Sim. Não é um rosto, gente. São Não é um palavras. rosto. Palavras. São palavras. São palavras, né? Que, numa certa configuração, permitem que a gente veja um rosto. E quando você vê o rosto, é como se você não visse as palavras, você está vendo o rosto. Tá? Isso é Gestalt. Então, é uma palavra alemã, muito difícil de ser traduzida, que, né, mas a ideia aí é que a gente vê a forma. Então, eu vejo a forma de um rosto aqui, é a forma do rosto do James Brown, mas não é o rosto dele. Só que o que o artista fez aqui? Ele juntou várias palavras, então o que a gente pode ver aqui? Ó? Godfather of Soul, tem várias outras palavras, eu estou no celular aí, dinamite, alguém mais consegue identificar outras palavras aí? Deixa eu tá aumentando aqui, eu consigo, né? Famous, Flames, Proud, Original Disco, você tem aí várias palavras aqui, e aí a pessoa pegou essas palavras, soul, né? Pegou essas palavras aqui e intencionalmente propôs uma organização. Observem que a pessoa aqui, ela, além das palavras que compõem o rosto, essa imagem traz outras informações muito interessantes também para nos dar essa percepção de um rosto, mais do que um rosto, né, para nos permitir reconhecer nessa configuração um indivíduo, né, com muito sucesso. Então, quais são os outros elementos que foram trabalhados aqui nessa imagem que vocês conseguem identificar? O tamanho das letras também. Aí vejam vocês que lá no fundo, o que vocês veem aqui à direita do rosto do Brown? Mais palavras. Mas essas palavras formam o quê? Que informação elas querem traduzir? O fundo da imagem? Mais do que isso, assim, é como se tivesse uma explosão, né? Raios, né? Saindo, Mr. Dinamite, né? Pá! Então, lá no fundo, a ideia de palavras menores, né, alinhadas, né, em direções distintas, nos permitem assim, uma percepção de uma explosão. Né? Tá, aí vejam vocês, aí o que ele tem? Né? Ele tem um fundo preto. Na figura do próprio Brown, existe uma área que é, na verdade, preta, contornando esse conjunto de palavras aí, né? E aí ele cria aí um jogo de figura-fundo, né? Quer dizer, você consegue ver uma cabeleira, mas não é o cabelo dele, é um fundo, né? E é esse fundo que contextualiza esse rosto. Então, isso aqui é muito gestáltico, gente. Sabe, tem vários elementos da Gestalt presentes aqui, né? Exemplo do conceito de figura fundo, enfim. Então, observem que, de uma forma muito exitosa, todos nós conseguimos identificar uma face humana, mesmo que aí alguém não conheça James Brown, diz, isso é uma face humana, mas não é uma face humana. Né? São palavras que, organizadas de uma certa forma, numa certa configuração, nos permitem esse conceito. Né? Ok? Então, a Gestalt
é uma abordagem holística, né? Então, é a forma, a configuração, não são as partes, né? Em oposição a uma outra tradição da psicologia, que é o elementarismo. Então, a Gestalt, na verdade, é uma teoria holística, né? De percepção, né? E isso também, ela trabalha, e essa questão é também um outro ponto a ser discutido no contexto de percepção, que é percepção top. O que é uma percepção? É porque eu não quero entrar muito nesse assunto, eu vou só antecipar rapidamente, mas a gente vai voltar a discutir isso. É um conceito muito importante no campo da percepção, tem a ver com a direção do processamento da informação. Então, nós temos o conceito de teoria top-down e o conceito de teoria de processamento top-down e o conceito de processamento bottom-up. Eu não gosto muito, isso é minha, traduzir o top-down. Como é que vocês traduziriam isso do inglês? Para o português. Gente? Oi, professora. Cortou bastante, mas a senhora fala de bottom-up e top-down? Eu particularmente não gosto de traduzir, mas se fosse traduzido, como que vocês traduziriam top-down ou bottom-up? No livro ele traduz como ascendentes e descendentes. Mas veja bem, quando a gente traduz uma coisa, né, parece que não é, né, top-down. Será que é? Mas o que quer dizer ascendente e descendente? Essa é uma tradução que alguns livros, textos trazem. Mas eu vejo outras traduções, por exemplo, ascendente de baixo para cima e top-down, descendente de cima para baixo. Quer dizer, de cima para baixo parece que é mais literal, né? Top-down. Né? Que também é traduzido como processamento descendente. Gente, faz sentido isso para vocês, o que eu estou falando até agora? O que vocês acham que quer dizer processamento top-down e bottom-up? Gente, falhou ou vocês não estão me ouvindo? Oi, dá para ouvir sim, professora. O que isso quer dizer? Isso é conceito muito importante. O que quer dizer processamento top-down e bottom-up? Alguma ideia? Gente, eu não estou, eu estou aqui, eu não estou conseguindo acompanhar, não sei se vocês estão dizendo alguma coisa lá no chat. E aí, o que quer dizer processamento top-down e bottom-up? O pessoal da psicologia, a essa altura, talvez já tenha uma ideia, né? No livro fala que as teorias ascendentes são de nível elementar, características de nível elementar. Então, você começa do básico pro... Não sei não, professora. Tá? Mais alguém se anima? Alguma ideia, gente? O nome em si sugere, dá uma dica para vocês sobre o que é que nós estamos falando? E aí? Eu acho que, assim, né, pelo que eu lembro de bottom-up, top-down, não seria um processamento mais... Não, esquece, não. Vou falar besteira, professor. Sabe interessante? Sabe uma concepção, uma vez no livro antigo, faz tempo que eu não vejo essa associação, mas eu particularmente eu gosto muito dessa ideia. Eu acho que ela traduz melhor o que quer dizer processamento top-down e bottom-up. O processamento top-down é um processamento impelido, que impele esse, né, que está na base desse processamento, é a concepção. Então, ele é um processamento impelido pela concepção.
Já o processamento bottom-up, ele é impelido pelo estímulo. Fez mais sentido para vocês ou não? Aclarou alguma coisa ou vim mais para confundir? E aí, gente? Professora, você pode dar um exemplo? Tá, acho que com exemplo vai ficar mais claro. Eu, numa certa ocasião, na época que eu era estudante, uma forma que eu tinha de ter um dinheirinho extra era fazer pesquisa. E eu fiz muitas pesquisas, bati muito de porta em porta, pesquisas de intenção de voto, pesquisas de mercado. E numa ocasião, eu fui contratada para fazer uma pesquisa de mercado. Como que era essa pesquisa? A gente tinha que ir para um supermercado, seguir um cliente, e aí depois até eu vou retomar esse exemplo quando a gente discutir mais metodologia científica, porque ela ilustra vários aspectos aí do método, né, de coleta, né, a ideia de ter um método, né, para coletar os seus dados, né. E aí, como garantir que a nossa seleção fosse realmente aleatória, né? A gente deveria seguir toda quinta pessoa, né, uma vez que você começasse a sua observação, né, toda quinta pessoa que entrasse no supermercado. Porque se isso ficasse por conta lá do pesquisador, né, ele poderia, né, tipo assim, não vou seguir essa pessoa, ela tem cara de poucos amigos, eu não vou seguir essa pessoa porque ela está com pressa. Não, você tinha que seguir toda quinta pessoa que entrasse no supermercado. E aí eu apliquei esse critério, entra uma mulher, era a quinta pessoa que tinha entrado no supermercado, e a nossa tarefa era a seguinte: a gente tinha que seguir a pessoa durante as compras dela no supermercado. Gente, isso também era anos 90, hoje eu não sei como é que seria isso, né? E a ideia era se disfarçar, era tentar evitar o máximo possível que fôssemos percebidos, para que a gente observasse o comportamento do cliente, né, de uma forma mais natural. Então, a gente tinha uma pranchetinha, tinha que registrar em quais sessões o cliente visitou, quanto tempo ele ficou naquela sessão, se ele comparava produtos, né? Como é que era isso? Então, a gente tinha lá um registro, um protocolo de registro. Ok, entrou a quinta pessoa. Ela entrou. E eu seguindo. E uma questão. Muitos percebiam que eu estava seguindo depois de um certo tempo. Aí, ao final, a gente tinha que abordar essa pessoa, explicar o que a gente estava fazendo e fazer ainda um questionário. Ok. Aí, entrou essa quinta mulher. Gente, ela foi uma das poucas pessoas que não percebeu que estava sendo seguida. Olha o comportamento dela. Vou descrever. Ela entrou numa sessão, mas ela não olhava para os produtos, ela olhava para os lados, tá? Ela não olhava para os produtos. Aí, o que aconteceu? Gente, o meu celular está morrendo a bateria aqui, eu vou tentar entrar também mais uma vez pelo computador, senão eu vou ter que desconectar os fones de ouvido aqui para conectar o cabo e aí o som não fica muito bom. Mas, enfim, ainda temos um tempinho. Então, voltando lá à cliente, ela entrou no supermercado, mas ela olhava para os lados, não para os produtos. E eu lá registrando, tá? Num dado momento, essa pessoa está lá num corredor, entra uma segunda pessoa e com outro carrinho, e aí ela simplesmente jogava, parecia de uma forma muito aleatória, alguma coisa dentro do carrinho. Quando essa outra pessoa entrou, essa outra pessoa ficou próxima dela, mais de costas. E aí ela começou a conversar com essa pessoa que estava de costas para ela. Eles não se viraram um para o outro, conversavam hiper baixinho, né? E aí ela ficou meio assim murmurando de lado. Era um cara, tá? E o cara também murmurando alguma coisa por sua vez. Eles conversaram ali rapidamente. E aí depois ela deixou o carrinho no meio do supermercado e foi embora. Entenderam? Entenderam? Gente, vocês entenderam a descrição do evento? Entendi. Sim, professora. Tá. E aí, o que vocês acham que aconteceu? Faço ideia. Não, mas aí é que tá. Olha como é que nós funcionamos.
Porque o que significa percepção? Significa atribuir um significado. Esse significado, às vezes, é correto ou não? Não. Não, ele não precisa ser correto. Mas por que tem que ter um significado? Por que a gente se empenha em atribuir um significado para uma coisa que a gente não tem certeza que tem esse significado? Para simplificar o raciocínio. Oi? Para simplificar o raciocínio envolvendo essa coisa? Na verdade, é porque a gente precisa entender ou tentar entender o mundo, gente. Se a gente não se empenhar em um exercício de atribuir um significado mesmo, que entender, é uma tentativa contínua da nossa parte em tentar dar significado, ou seja, em entender o que é que está acontecendo. Né? Então, assim, você ouve uma coisa, você vê uma coisa, é muito difícil a gente não atribuir um significado para isso. Mas vejam vocês, se fossem vocês no meu lugar, o que vocês poderiam interpretar desse exemplo da mulher? O que passaria pela cabeça de vocês? Um roubo, talvez, não sei. Poderia ser. Eu pensei, a primeira possibilidade que passou pela minha cabeça é que eles tinham um caso e que eles não podiam ter um caso, então que eles combinaram de encontrar no supermercado, uma hipótese 1. Uma hipótese 2, eles poderiam, né, não ser vistos juntos, seria um encontro ocasional e eles talvez estivessem armando um atentado terrorista. Tá? Então, assim, quais dessas duas possibilidades é mais provável? O caso. Por quê? Por que você fala isso? Porque eu acho meio difícil o atentado terrorista. Mas é uma possibilidade. Pode não ser muito provável, mas concorda que é uma possibilidade? Sim, mas eu acho que também porque é mais recorrente assim no meu cotidiano, na minha vida, esse tipo de situação, né, de casos e amantes, do que atentados terroristas. Então, esse processamento, ele é impelido pela concepção ou pelo estímulo? É o estímulo que está trazendo a informação importante ou é o conceito que você tem, a teoria que você tem que está dirigindo esse processamento? Acho que mais o que eu tenho e também o estímulo. Mas nesse caso, o que está pesando mais? São as suas teorias de mundo ou é o estímulo? Teorias de mundo. Então, isso é processamento top-down ou bottom-up? Isso seria top-down. Isso seria top-down. De cima para baixo significa assim, da minha cabeça para o mundo. Na verdade, de cima para baixo significa a direção do processamento é como se fosse de dentro para fora, ou, né, da cabeça para o exterior, entenderam? Como processamento desse. Então, isso é processamento top-down. É a ideia de você, ao tentar interpretar atribuir um significado, você vai recorrer aos conceitos, às concepções, às teorias de mundo que você tem. Ok? Então, quando você olha para o James Brown, o processamento é do estímulo, ou seja, você está vendo aqui as palavras, né? São as palavras individualmente que estão dirigindo esse processamento, é o estímulo em si mesmo, ou é, né, um processamento, digamos assim, né, que chegam a essas partes, ou é o conhecimento que você tem, por exemplo, no caso da palavra Gestalt, como eu perguntei anteriormente, se esses estímulos estivessem separados, vocês talvez dificilmente conseguissem identificá-los. Mas existe um contexto aqui, que implica um conhecimento já de um conceito. Já ouvi esse conceito do Gestalt, já estudei isso.
né? Se vocês fossem alemães também, vocês conseguiriam ler Gestalt talvez mais facilmente do que um brasileiro que nunca viu essa palavra. Então, esse conhecimento que você tem prévio facilita enormemente a percepção desse conjunto aqui como sendo uma palavra compreensível. Como é também um conhecimento que você tem, né? Porque o processamento aqui é holístico, né? Você não está extraindo as partes, separando as partes. Você está tendo uma visão do todo e muitas vezes um todo baseado já em algum conceito, em alguma experiência prévia para atribuir um significado para a informação. Entenderam? Entenderam, gente? Então, por enquanto, a gente deu mais ênfase ao processamento top-down, né? Que é o processamento, digamos assim, mais recorrente quando a gente fala em contextos de Gestalt. Mais uma vez, pessoal, eu estou tentando entrar aqui pelo computador e vamos ver, porque vou ter que desconectar meu fone logo. Estou fazendo uma outra tentativa aqui. Deixa eu ver se dá certo. Oi? Mas como você dissocia as duas teorias? Porque... Não, na verdade, é porque o meu foco hoje não é exatamente eu trouxe primeiro processamento top-down, comecei a fazer essa distinção, né? Mas, assim, eita, só um minutinho, gente. Por que não dá certo? Ai. Eu vou ter que desconectar o meu microfone mesmo. Espera aí, aí o som vai ficar tão bom, porque senão a bateria vai para o pau. Vocês estão me ouvindo? Sim. Bom, a questão é o seguinte, na vida real, nós usamos os dois processamentos, tá? Muitas vezes nós nos pautamos na informação que o estímulo traz, quer dizer, muito frequentemente também esse estímulo ele é informativo. E a gente usa muito essa informação que o estímulo tem. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? Quando nós estávamos vendo as teorias de reconhecimento de padrão, como a teoria do protótipo, a teoria do gabarito, nós estávamos falando de um processamento dirigido pelo estímulo, né? Então, que informações esse estímulo traz? Que características ele tem? Por isso que no livro esse conjunto é chamado de teorias, né, bottom-up. Por quê? Porque muitas delas estão pautadas nas informações trazidas pelos estímulos. Entenderam? Sim. Tá? Mas a gente vai retomar essa discussão. Mas, assim, no dia a dia, cotidianamente, nós usamos os dois. Essa é só uma distinção para ilustrar que esse processamento ele pode estar mais pautado em um conceito, em uma teoria, em uma expectativa de resultados que eu tenho, de eventos, ou ele pode estar mais pautado na informação que o estímulo traz. Então, assim, eu estaria mais orientada pela informação contida no estímulo, e isso é bottom-up, ou pelas expectativas que eu tenho de resultados. Então, por exemplo, sabe quando você está vendo um filme que você nunca viu, mas você sabe completamente como que ele vai terminar? Já tiveram essa experiência de assistir completamente previsível? Como é que você não tem bola de cristal para vislumbrar um fim para aquele filme? Mas quando você antecipa um resultado, isso é processamento top-down ou bottom-up? Top-down. Não, porque você está usando de expectativas, de teorias, de conhecimento anterior, entendeu?
Agora, o bottom-up, você tem um tipo de processamento muito baseado na informação que o estímulo traz. Eu vou retomar isso, como eu disse, mais adiante. Mas só para a gente... Como eu acho que esse é um conceito um tanto complexo, eu acho até interessante que a gente discuta ele agora e discuta ele depois e mais adiante, sabe? Podemos ir adiante, pessoal? Podemos. Professora, só um minuto. Esse processamento top-down, ele é aplicado, eu poderia dizer que seria aquele teste de associação? Você, ali naqueles testes implícitos, você, quando acessa, né, conhecimento prévio, expectativas, teorias, sim, você tem... A questão é o seguinte, é que o Neisser, um sujeito da psicologia cognitiva, ele diz o seguinte, que na verdade, a gente funciona assim com uma chave que liga um ou outro a depender das condições ambientais. Então, por exemplo, quando você tem um estímulo apresentado muito fugazmente, muito rápido, onde faltam muitas informações, que aí a gente, quando recorre ao nosso conhecimento para compreender para completar essas lacunas, seria predominância do processamento top-down. Mas se o estímulo está, né, disponível, se você tem acesso, né, a tudo que o estímulo traz, aí entra a chave do processamento bottom-up, é ligada. Então, ele vai dizer que é como se a gente ficasse num circuito contínuo entre processamento top-down e bottom-up. Vai depender muito das condições ambientais para que a gente use um ou outro, entendeu? Entendi, sim, obrigada. Okay. Gente, então vamos lá. A Gestalt, contando, né, já antecipando os slides seguintes, ela surge na mesma Alemanha que surge a psicologia experimental. Então, nós temos, recuperando aqui a informação, lá o laboratório do Wundt, o que o Wundt fazia? Ele se propunha a estudar a consciência. Vamos imaginar que a consciência seja essa figura, tenha essa forma que vocês veem à direita. O que vocês veem à direita? Uma espiral? Ok. Mas veja bem, vamos para vocês entenderem qual foi a crítica dos gestaltistas ao Wundt. Lembram que anteriormente eu mostrei um slide falando que a Gestalt ela é uma teoria holística em oposição ao elementarismo? Sim. Então, vamos imaginar, isso é um exercício, que a consciência tivesse um formato de espiral. Aí está lá o Wundt tentando entender essa tal de consciência. O que ele se propõe a fazer? A identificar as partes constituintes dessa consciência. Então, qual era a proposta de Wundt? Identificar cada uma dessas bolinhas que vocês veem aqui nessa forma de espiral. Entenderam? Sim. Aí vem os gestaltistas e falam o seguinte, olha, de que adianta ter essas partes se eu não sei como que elas se organizam em um todo? Porque quando eu vejo o espiral aqui, esse espiral, pessoal, ele não é resultado apenas da soma das partes. Concordam comigo? Se eu tivesse essas partes aqui sobre a mesa, todas elas exatamente sobre a mesa, eu teria uma espiral? Não. Não. Então, quando eu organizo essas partes e tenho um todo, quando eu configuro isso em um percepto organizado, eu vejo uma espiral que antes eu não veria. Então, o que é importante aqui? Então, por exemplo, que outras figuras... Eu poderia ter uma cruz com essas partes? Sim. E a cruz é diferente de uma espiral? Sim. Mesmo que as partes sejam as mesmas. Então, o que os gestaltistas estão dizendo? Que o todo ele é diferente da soma das partes. Entenderam? Então, assim, é algo mais, tem um plus aí, porque não importa
tanto a parte A, B, C e D. O que importa, gente, realmente importa, é a relação entre essas partes. Ou seja, né, para que eu tenha uma forma perceptível, que eu poderia ter exatamente as mesmas bolinhas formando diversas formas. Mas não, isso é uma espiral, não é uma cruz, sabe? O que mais que poderia ser aqui? Poderia ser uma garrafa? Contorno de uma garrafa? Sim. Poderia ser qualquer coisa, ou seja, isso poderia assumir qualquer forma. Mas quando eu tenho a forma, eu tenho todo, sabe? Quando eu tenho essa configuração entre as partes, eu tenho todo. E então, essa era a crítica que os gestaltistas faziam aos elementaristas, no caso Wundt. Por quê? Porque ao se propor identificar as partes, ele perdia, né, essa percepção da configuração do todo. E lembrando que o todo aí, ele é mais do que a soma das partes. Vou dar um exemplo. Outros exemplos para vocês entenderem a aplicação desse princípio. Vamos supor que eu resolva compor um Dream Team. E aí, para compor esse meu time dos sonhos, de futebol, por exemplo, eu vou chamar todos os melhores jogadores do mundo. Vou só ter craque, sabe? Os melhores. Eu vou ter o melhor time de futebol do mundo? Não. Porque a soma, o todo é diferente da soma das partes, né? Porque para esse time ser bom, ele precisa trabalhar em equipe. Não é pelo talento individual dos jogadores. Isso não é... Claro que isso, obviamente, pode, né, ter um efeito, né? Mas se além desses desses profissionais talentosos, eles soubessem trabalhar em equipe, se eu não tiver, entendeu? Aí sim. Então, assim, eu não vou formar um time dos sonhos juntando simplesmente os melhores craques do mundo. A dinâmica entre eles é que vai ser fundamental para eu ter o meu time dos sonhos. Concordam comigo? Sim. Outro exemplo, se vocês... Alguém tem aí noção de teoria musical? Conhece música? Sabe ler partitura? Tem alguma noção disso? Tem, gente? Alguém aí no grupo que tem alguma noção disso? Eu tenho. Ótimo. Então, é a Cecília, né? Isso. Cecília, me ajuda então. Eu vou executar uma peça. Você toca o quê? Violino. Ótimo. Então, eu vou executar uma peça no violino e eu vou mudar o tom, tá? Eu tenho a mesma música? Não. Se eu Não, mudar... tem. Sim, só que o tom tá diferente. Mas a música é reconhecível como sendo a mesma? Aí depende da variação, mas de quem tá escutando, né? Mas no geral, se for uma variação pequena, dá para entender. Porque assim, você pode tocar, mas o que eu quero dizer é o seguinte, vamos talvez fazer uma outra analogia. Pensando em arranjos. Você pode ter arranjos diferentes para a mesma música, concorda? Certo. E ainda assim, então o que você está fazendo? Você está mudando as partes, concorda? Concordo. E ainda assim você tem um todo, que é a música que fulano A reconhece, que fulano B reconhece como sendo a mesma. Não é isso? É isso mesmo. Entenderam, pessoal? Mais uma vez, por que o todo é diferente da soma das partes? Sim. Né? Então, essa foi a crítica, porque a Gestalt, lembrando, ela é uma teoria holística, né? Ela não é elementarista. Ela não está preocupada com as partes, mas com o arranjo entre as partes, ou seja, com a forma, com a configuração, na hora que esses elementos são organizados, que forma eles assumem. Né?
Então, por exemplo, se faltar aqui várias dessas bolinhas, eu ainda vou ver uma espiral? Vejo ou não vejo? Não. Se eu tirar 50% dessas bolinhas, mas mantendo a forma, eu vejo a espiral? Acredito que não, professora. Sim, eu continuo vendo. Vamos, só para você entender o que eu estou dizendo. Tá vendo essas bolinhas mais periféricas? Sim. Eu vou retirar elas aqui, passando. Se pudesse retirar essas bolinhas mais periféricas, eu consigo ver uma espiral ainda? Sim. Então, de novo, o todo, ele é mais, ele é diferente da mera soma das partes, gente. Entenderam? Isso aqui eu estou dando um baita destaque, porque se vocês entenderem isso, vocês vão começar a entender o que significa Gestalt. É a forma, é a psicologia da forma, em oposição ao elementarismo. Entenderam? Alguém aí já fez Gestalt terapia? Ou não? É aqueles que já às vezes mostram nos filmes, para geralmente os policiais que mostram para pessoas com esses filmes de perseguição Não, e tal. não. Isso é Rorschach. Acho que você está confundindo. Tá, Isso é um teste. Acho. É um teste de Rorschach que chama. Você está falando Sim. Então. Isso é engraçado. Gente, só fazendo um parêntese aqui, o Rorschach realmente aparece até em desenho animado, né? Eu acho muito hilário. Mas vamos lá. É mesmo. Oi? É mesmo, professor. É engraçado. Tinha um desenho antigo chamado Two Stupid Dogs, que eles apresentavam o Rorschach, mas eu ria tanto. O dia que eles fizeram o Rorschach com os dois cachorros estúpidos, foi muito engraçado. Mas vamos lá. O Gestalt terapia, existe um conceito em Gestalt terapia que é muito... Quer dizer, não só em Gestalt terapia, existe um conceito da Gestalt que você tem num contexto clínico que se chama insight. O que é um insight, gente? O que é um insight? Pensa, eu quero duas questões. Eu estou fazendo duas perguntas, na verdade. Eu quero uma definição do insight e eu quero uma descrição do processamento do insight. Então, vamos pela mais fácil. O que é um insight? Como é que vocês me definem? Eu tive um insight. O que quer dizer isso? Professor, é muito difícil de explicar, mas eu diria que... Não, antes de explicar, me dá duas... Eu tenho duas palavrinhas para você definir insight. Você consegue... Na minha cabeça vieram duas palavrinhas para definir insight. Sim. Sim. Articulação, essa palavra veio na minha cabeça. E narrativa. Então, vamos lá. Olha, quando você pensou em articulação, articular significa alguma coisa como coordenar as partes? Isso. É nesse sentido? Articular, sim, articular o que eu tenho com o estímulo que eu recebi, algo assim. Integrar no sentido? É isso que você... Isso, integrar. Também. Gente, uma definição muito recorrente de insight é compreensão súbita, sabe? É uma epifania. É aquela experiência do ahá, né? Que a gente tem, sabe? Assim, é uma compreensão que vem súbita. Pá! Ahá, entendi. O que esse ahá, entendi, essa epifania demonstra? Pensem nessa figura aqui do espiral. O que na verdade você está fazendo em termos de processamento? Pensem no conceito de Gestalt. O que seria um insight, então? Pensem assim. Compreensão.
uma compreensão súbita, mas assim, o que eu quero é o seguinte, vamos pegar o Wundt. O Wundt está lá decompondo a consciência em cada uma dessas bolinhas. O que seria ter um insight? Se a consciência tivesse esse formato de espiral, o que seria um insight, então? Entenderam? Gente, entenderam ou não a minha pergunta? Eu não sei se eu entendi direito, professora, mas o insight seria, então, depois que você olha essa figura, você ter esse clique. Isso é a consciência. É isso? Às vezes, assim, eu fico dando umas pistas, mas eu acho que elas são meio difíceis. Mas é mais ou menos nessa direção. O que eu quero dizer é o seguinte. É como se, sabe aquelas partes? Eu tenho as partes, mas elas não estão organizadas. Vou guardar esse computador, tá assistindo aula aqui mesmo. Oi? Oi? Quem que falou alguma coisa? Acho que foi sem querer, professora. Então, é como se você tivesse todas as partes ali, só que elas não estão organizadas. Mas quando você, aí pegando uma fala aqui, articula isso, quando você integra, quando você vê o todo, você, entendi, você organiza isso. Você tem uma forma perceptível. Professora, você Aqui tá... difuso. Oi, tá me ouvindo? Sim, eu ia falar de um exemplo do que você está falando que eu lembrei aqui. Não sei se você já viu aquele quadro do Dalí, um quadro que é feito de pixels, né? Vários quadrados. Aí quando você agrupa os quadrados de uma certa forma, você tem a imagem do Abraham Lincoln, né? E dependendo da distância que você tá, né? Porque é uma coisa mais a ver com a distância, você tem outra imagem, assim. E aí, dependendo da distância que você tá, você consegue formar essa imagem, ter essa ideia do que seria, assim, né? Pois é, e aí é como se você tivesse ali subitamente quando essa organização emerge, é como se falando em termos de processamento, é como se essa organização do todo emergisse subitamente, entende? É muito nessa direção mesmo, sabe? De você ter os elementos, mas eles não estão organizados. Quando finalmente você organiza isso, você fala assim, entendi, capturei, organizei, eu tive um insight. Entenderam? Então, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais disso, mas lá na clínica, a tarefa do terapeuta é ajudar a pessoa a ter esses insights, ou seja, o terapeuta não vai dar a resposta para a pessoa. Isso é questionada a validade dessa resposta, por mais, como é que eu posso dizer, apropriada, adequada que ela seja. Se o paciente não juntar as partes em um todo, faça sentido para ele, então é esse o processo da Gestalt terapia, né? É um caminhar para que as pessoas consigam organizar as suas percepções, já fazendo uma ponte aqui da aplicação desse conceito, né, dessa configuração lá na clínica, né? Então, aqui só para ilustrar que a gente tem as mesmas partes, mas configurações distintas, né? Então, o que é importante para a Gestalt não são as partes. Então, observem que nessa ilustração eu tenho uma casinha, são 2 árvores, 3 nuvens, né? Uma cerquinha, mas a depender de como eu configuro isso, eu tenho ilustrações distintas. Entenderam, gente? Entenderam? Sim. Sim. Aqui, olha, o todo é com efeito necessariamente anterior à parte. Isso foi Aristóteles já, né, dizendo lá há muito tempo atrás, né? Então, o que vocês veem aqui? Um dálmata. Mas está faltando parte aí, né, gente? E ainda assim vocês veem o dálmata. Olha que interessante, né? Então, por isso que Aristóteles já dizia que o todo é anterior à parte. Né? Eu tenho a visão do todo, mas aí depois eu vou ver que está faltando pata,
que na verdade não existe um contorno claro do corpo dele, né? Mas você vê um dálmata, né? Ok? Vê um dálmata completo? Assim, a sua percepção é de um cachorro como um todo? Não. É, gente. Ah, sim. A sua percepção é de um dálmata, sabe? Não é um dálmata sem pata. É um dálmata, não foi isso que você viu? Sim. Né? Por isso que Aristóteles vem, olha, o todo ele é anterior à parte. Então, de novo, a Gestalt ela é holística, ela não é elementarista. Então, quando eu olho aqui, eu estou vendo um dálmata na sua completude. Assim, eu vejo um cachorro. Mas se você for olhar bem, eu estou vendo as costas nitidamente do cachorro, eu estou vendo o rabo nitidamente, eu estou vendo a cara nitidamente, eu estou vendo as patas. Não, mas eu vejo um dálmata ainda assim. Ponto. É ou não é, gente? É ou não é? Sim. Então, falando um pouquinho sobre os pioneiros, eu vou tentar ser rápida. Nós temos o Wertheimer, o Köhler e o Kafka, são contemporâneos. Em um dado momento da vida deles, eles trabalham juntos ali, né, na Alemanha. Embora eles tenham nacionalidades aqui, né, um pouco distintas, né? Mas nós temos aqui, se vocês olharem, né, eles são contemporâneos. Olha, aqui o Wertheimer é de 1880, o Köhler de 87, o Kafka de 86, e aí o Wertheimer e o Kafka morrem ali no início da década de 40, só o Köhler que viveu um pouco mais, né? Então, você tem aqui alguns trabalhos seminais desses pioneiros. O Wertheimer lança ali os estudos experimentais da percepção, né, do movimento em 1912. O Kafka, em 1935, os princípios da psicologia da Gestalt. E Köhler, ali em 29, a Gestalt Psychology. Ok? Então, vamos ver um pouquinho. O que vocês estão vendo, gente? O que você vê? Ih, professor, você tá parecendo filme de terror, misericórdia. Mas o que vocês estão vendo? Até para ver se vocês estão vendo o que eu quero que vocês vejam. Uma bolinha e de vez em quando pisca uma outra. É isso que vocês veem? Eu tô vendo isso, não é isso não? Alguém descreve para mim o que vê. Agora eu estou sendo má, porque eu espero assim, uma descrição da expectativa que eu tenho. Alguém pode descrever? Gente, porque foi isso que deixou o Wertheimer completamente interessado, né? O que vocês veem, gente? O que uma criança diria? É como se a bolinha estivesse indo de um lado para o outro, né? Exatamente. Exatamente. Ou seja, ir de um lado para outro. Olha só como é que chama a obra aqui do Wertheimer. Olha só, estudos experimentais do quê? On Seeing Motion. Como é que vocês traduzem isso aí? Visão do movimento. Exatamente. Então, a questão aqui é que você está vendo um movimento que existe ou não? Isso é uma ilusão ou não, gente? Eu acho que é uma ilusão. É uma ilusão. Uma mudança de, não sei, eu diria que de luz, mas nesse caso não é luz, né? Mas eu acho que é alguma mudança na passagem da bola. Não sei se ela vai para trás da imagem ou toda a imagem sobrepõe elas. Como é que se dá essa ilusão, hein? De movimento. Pergunta: vocês acham que o movimento que a gente percebe na vida ele existe ou não? O que a gente vê movimento? Na verdade, a minha pergunta é essa. Os nossos olhos capturam o movimento ou não? O que vocês acham? Sim. Mas eu particularmente não vejo continuidade, tipo, como se fosse a mesma bolinha, sabe?
Tá, mas o que eu quero dizer é o seguinte, mas as implicações dessa questão, que parece tão, que na verdade é de uma simplicidade até, né? Mas a pergunta, vocês acham que a gente vê movimento? O que os nossos olhos veem? Ele captura movimento? A imagem, o nosso olho captura movimento ou o movimento é uma construção perceptual? O que vocês acham? Pensem no que os olhos veem. O olho vê o quê? Imagens. Eu acho que é uma construção, professora, perceptual, assim. Desde quando você pega a imagem pelo olho e você constrói isso enquanto movimento, assim. Olha, exatamente. É a mesma Que eu acho coisa. que eu tô tentando lembrar um pouquinho da física, assim, sabe? Da realidade, assim, de todas as dimensões, assim. E ao mesmo tempo você precisa que o tempo exista, né? E aí, vamos só pensar na nossa cabeça para isso acontecer. Vamos pensar no cinema. Você vê movimento no filme? Aqueles filmes de ação? Você vê? Sim. A gente vê o movimento, né? Mas não é um movimento. São imagens em sequência. Hã? São imagens em sequência, né? São imagens em sequência. Uma determinada taxa de frames por segundo que dá pra gente a noção de movimento. Só que essa compreensão que a gente tem hoje tem as suas raízes aqui, né? Naquilo que intrigou o Wertheimer, porque ele percebeu exatamente isso. Né? Ele teve um insight, é como se ele tivesse tido um insight sobre como é ver movimento, entendeu? Quer dizer, de novo, eu acho que eu estou usando os verbos inadequados, né? Ver um movimento e perceber o movimento, né? São coisas diferentes, concordam comigo? Concordam, gente? Concordo. Então, o fenômeno Φ, as luzes são estáticas, assim como as imagens de um filme de ação que você vê também são estáticas. A questão aí é o intervalo entre essas imagens, ou entre essas luzes, no caso aqui, né? Então, o percepto, que é esse conteúdo consciente da percepção, do movimento, né? Percebe esse movimento de uma localização da luz. Então, esse movimento ele é dado pela percepção da localização da luz. Então, como é que acontece, né? Aqui é muito simples, né? Para Wertheimer, esse é um processo total e contínuo, visto como uma gestalt, resultante da relação percebida entre os objetos individuais, os gestalten. Então, como é que é isso? Então, vamos lá. É isso aqui, olha. Tá vendo esse cavalinho em movimento? Tá vendo, gente? Sim. Você vê isso porque vocês estão vendo essas imagens que estão lá em cima? Eu estava prestando atenção nelas antes, depois eu estava olhando para eles, assim, tentando encaixar cada uma na... Aqui, olha, é mais ou menos isso. O segredo aqui é que essa primeira luz, ela acende e ela apaga. Aí a outra acende. Então, na verdade, as luzes são duas luzes que se alternam, né? O segredo aí é o intervalo de tempo. Porque se esse intervalo de tempo aí fosse, digamos, como é que é o tempo aqui que ele trabalha, né? 60 milissegundos. Gente, 60 milissegundos é assim, é 1 minuto, 1 segundo, você divide esse 1 segundo em 1000 partes, e aí você tem 60 partes dela, é o intervalo entre uma luz acender e apagar e a outra acender e apagar. Ou seja, isso aqui não é nem a metade da metade da metade de 1 segundo. Vocês estão entendendo? É muito rápido. Mas o que está acontecendo efetivamente é que uma luz acende e apaga, a outra acende e apaga. E há uma alternância. E aí, como existe esse jogo, né, de um lapso brevíssimo de tempo entre uma luz acender e apagar e a outra acender e apagar, você tem uma ilusão de um movimento que, na verdade, não é uma coisa que você vê, tá?
da mesma forma como os cavalinhos aqui. Olha, você vê o movimento, mas, na verdade, o que está acontecendo aqui, o que subjaz essa percepção, isso aqui é a mesma lógica lá do cinema, né? É que você tem essas imagens estáticas e aí uma, né? Mas neste caso aqui, um pouco diferente lá das luzinhas, inclusive esse é até um outro fenômeno, você vê essas imagens, elas vão se sobrepondo às outras a intervalos, são as frames por segundo, né? Que fazem com que a gente perceba esse movimento contínuo, quando, na verdade, o que os seus olhos efetivamente veem são imagens estáticas. Entenderam? Certo, gente? Certo. Bom, aqui o Wertheimer, ele trabalhou muito com isso, tá? Com essa questão do movimento, da percepção do movimento, né? Mas aí o que nós vamos ter? Vamos ter aqui uma outra linha de investigação que foi feita com macacos, agora foi o... Eita. Bom, aí o que acontece? Aqui foi o seguinte, agora eu não me lembro se foi o Kafka ou o Köhler, acho que foi o Kafka, posso estar enganada. Um deles foi passar uma temporada em Tenerife e lá ele conduziu esses estudos. A ideia aqui é muito simples, a ideia era um chimpanzé de um lado e do outro lado, tipo a comida, tá? E aí ele estava privado, obviamente, ele era tipo uma banana, e ele queria... ele teria que acessar essa banana. É bem MacGyver, gente. Aqui é na linha macaco MacGyver. E aí a ideia era como alcançar esse alimento com as ferramentas que ele tinha. Que se ele... Então, vocês veem aqui nessa primeira ilustração que ele precisava, por exemplo, de uma vara mais comprida para alcançar a comida, ou ele precisava criar uma plataforma, né? Mas o que ele tinha eram duas varas menores. Então, era necessário que ele juntasse as duas varas para ter uma vara maior para alcançar a comida. Porque se ele usasse uma vara, ele não ia conseguir. Ou a outra vara, ele não ia conseguir. Então, ele precisava juntar as duas. Então, lá pelas tantas, o chimpanzé tem esse insight. Ele percebe que, separadamente, as varas são inefetivas, mas se ele juntá-las, ele consegue alcançar o alimento. Então, é a experiência do Ahá, né, que está na base do chamado pensamento criativo, da consciência súbita, né? Então, esse insight, ele altera a percepção que a gente tem, porque, de repente, você tem uma compreensão das coisas como se aquilo que estava difuso, desorganizado, agora se organizasse em um todo, em uma configuração que faz sentido para você, entenderam? Entenderam, gente? Pessoal, a aula acabou? Entendemos. Gente, eu estou vendo aqui no meu computador, ele está bem adiantado. Que horas são, por favor? Já acabou a nossa aula, né? 11h57. Então, eu vou retomar a partir aí... eu termino o Gestalt essa semana e começo já a atenção, tá? E termino semana que vem. Atenção. Tá certo, pessoal? Eu parei aí. Certo, professora. Alguma dúvida? Ô, gente, a minha planilha aqui, eu não identifiquei ninguém que tenha assumido as bases neurais, as bases neurais da cognição. Ou tem um grupo sobre isso? Eu estou vendo que todo mundo está inserido no grupo, mas alguns ali não estão. E quem conversou comigo, eu disse, olha, se insere nos grupos, né, nos temas para os quais ainda não tem representantes. Alguém? Tem que dar uma olhada, professora, porque eu não sei quem foi que falou no chat que algumas pessoas do grupo dela saíram da disciplina. Então, até os grupos que já estavam montados, acho que não tem o total de pessoas.
pode ser, é mais provável que seja assim mesmo. Então é isso aí, gente. Até quinta, então. Um grande abraço para vocês. Até mais. Eu vou parar. Tchau, obrigada. Até mais. Vou encerrar aqui a filmagem também. Parar a gravação.